Por que o Bitcoin está lateralizando ou até corrigindo nesse momento, enquanto todos os outros mercados seguem fazendo novas máximas históricas? Se você observar o ouro, as ações de tecnologia norte-americana, todas elas vêm marcando novas máximas históricas, enquanto o Bitcoin vem em um momento de lateralidade. É isso que a gente vai tentar explicar ao longo desse vídeo, falando principalmente sobre um artigo do Bitcoin estar vivendo o seu momento IPO. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar esse vídeo analisando este artigo aqui. IPO silencioso do Bitcoin e por que essa consolidação não é o que você pensa. Ele foi escrito pelo George Visser e antes da gente começar a analisar esse artigo, vamos entender então o que é um IPO. O IPO é basicamente quando uma empresa lança suas ações na bolsa, né? Então, quando ela abre o capital para os investidores gerais, né? Então, a partir do momento que acontece o IPO, a empresa está listada na bolsa e qualquer um pode investir naquela empresa. Vocês já vão entender a correlação do porquê que ele fala que o Bitcoin está vivendo o seu momento IPO. Então, no começo do artigo, ele traz aqui: o SP500 está flertando com máximas históricas, a Nasdaq está em alta, o ouro acaba de ultrapassar os $4.300, valorizando quase 2 vezes nos últimos meses, ações de tecnologia estão fazendo valorizações absurdas. Enquanto isso, o Bitcoin não está fazendo nada. A gente tem o quê? Os ETFs do Bitcoin que foram lançados com sucesso absoluto, um dos maiores sucessos na história de todos os ETFs, né? Maior entrada de capital em um menor curto de tempo na história. A adoção institucional está sendo acelerada. A gente teve a aprovação do Genius Act, o Clarity Act está vindo muito em breve aí. Não tivemos nenhum grande ataque de hackers à rede, né? E mesmo assim o Bitcoin não está subindo, né? Então o que está acontecendo com o Bitcoin? Será que tem algum problema fundamental no Bitcoin? Ou então será que ele está passando por esse momento IPO, né? Então o Bitcoin, apesar das suas origens revolucionárias e a natureza descentralizada, ele segue padrões econômicos antigos, tão antigos quanto o próprio capitalismo. Investidores em estágio inicial assumem riscos enormes e se o investimento for bem sucedido, eles também merecem recompensas enormes. Mas eventualmente é isso. E crucial, eles precisam realizar estes ganhos. Eles precisam de liquidez. Precisa de uma saída para poder diversificar o capital. No mundo tradicional, isso é chamado de momento IPO. Então o que ele está fazendo aqui é trazer um paralelo, né? Trazendo a ideia de você investir no Bitcoin em estágio inicial, como investimento de altíssimo risco, né? Quem pegou o Bitcoin a 2 dígitos, 3 dígitos ou até perto da casa dos $1.000, com você investir inicialmente em uma empresa. Então, quando você investe numa empresa, antes dela ser listada em bolsa, né, você está botando muita grana ali, a empresa pode dar certo e pode vir a gerar enormes retornos, ou ela pode acabar falindo e dando errado. E você investir no Bitcoin naquela época, você também tinha muito dessa incerteza, né? Então, investidores de estágio inicial assumem enormes riscos e se o investimento for bem sucedido, eles merecem a recompensa. Então, quando a empresa lança na bolsa, né, se a pessoa investiu lá no começo, não sabia se a empresa ia dar certo ou não, cara, para ela ter chegado no momento de IPO é porque ela já deu muito certo, ela está abrindo capital e os investidores iniciais, eles vão ter um retorno absurdo, eles correram muito risco, eles vão ter um grande retorno e eles começam a realizar lucro. A mesma coisa está acontecendo com o Bitcoin. A gente tem esses investidores ali, né, que compraram o Bitcoin abaixo da casa dos 4 dígitos, podendo finalmente realizar esses lucros hoje, né? Antes eles não poderiam realizar esses lucros, por quê? Porque a gente não tinha liquidez suficiente para absorver todas essas vendas, né? Então antes, se você quisesse vender $1 bilhão em Bitcoin, $100 milhões em Bitcoins, cara, em 2015, 2019, 2020, você não conseguiria fazer isso sem fazer com que o preço caísse muito, né? Porém, hoje, como a gente tem esses investidores institucionais chegando, a gente tem países, governos, todos olhando para adotar o Bitcoin, estes investidores finalmente estão conseguindo poder dar saída para esses investimentos. Hoje a gente tem liquidez nos mercados que a gente não tinha antes. E é a mesma coisa que acontece, né, quando uma empresa faz o seu movimento de IPO e os investidores iniciais podem finalmente realizar lucro das suas operações. Então agora eu vou mostrar 2 gráficos para vocês que confirmam esses argumentos que a gente acabou de falar. Então o primeiro gráfico é esse aqui, pessoal. Ele mostra pra gente o despejo de baleias que seguraram o Bitcoin por mais de 7 anos e investiram pelo menos mais de $100 milhões. Em amarelo, a gente tem esses investidores, né, acima da casa dos 100 milhões. Em vermelho, a gente tem os investidores acima da casa de $1 bilhão. E como você pode ver, lá em 2018, cara, a gente não teve quase nada de venda de quem segurava Bitcoin há muito tempo, até porque o Bitcoin era muito recente.
Em 2021, 22, 23, a gente teve algumas vendas de pessoas realizando Bitcoin ali, né? A gente já tinha um pouco mais de liquidez, mas não era tão abundante quanto a gente tem hoje. E agora, em 2024, 2025, a gente tem visto um número absurdamente estrondoso de carteiras, né, com mais de 100 milhões ou mais de bilhão em Bitcoin realizando lucro neste ponto. E por quê? Porque agora essas carteiras, elas têm liquidez, elas têm para quem vender esse Bitcoin sem jogar o preço lá para baixo, que é quem? Justamente o investidor institucional. E aí este segundo gráfico vai nos confirmar essa teoria, né? Então aqui a gente tem em branco o preço do Bitcoin, em azul investidores de varejo, em vermelho investidores institucionais. E você pode ver que ao longo de 2024 e 2025, os investidores institucionais, eles só foram crescendo o seu nível de acumulação, né? Então eles estão comprando Bitcoin ao longo do ano inteiro. Mesmo assim a gente não está subindo. E por quê? Porque a gente tem grande realização desses investidores de longo prazo, né? A galera que realmente apostou lá no começo do Bitcoin, cara, rodou por um monte de altos e baixos, né? A gente sabe que o Bitcoin vivia uma volatilidade absurda e agora eles estão finalmente sendo recompensados pela sua convicção e conseguindo realizar lucros em um mercado que tem liquidez para absorver essas vendas. Aí ele traz até um exemplo aqui no artigo, né, que comprova isso, investidores de longo prazo realizando grandes quantidades em Bitcoin, da Galaxy Digital, uma das grandes empresas aí do meio cripto, que recentemente vendeu 9 bilhões de dólares em Bitcoin para um único cliente. Então, de fato, né, o Bitcoin se movendo de mãos antigas que rodaram com muita convicção para mãos novas, institucionais e grandes players. O cara conseguir vender 9 bilhões de Bitcoin sem impactar tanto preço, isso não seria possível no passado. E aí ele traz também, né, a comparação com empresas que fizeram IPO. Então, se você olhar, por exemplo, para a Amazon, ela abriu o capital em 1997 a 18 dólares por ação. Em 3 anos, ela chegou a 100 dólares e depois passou os 2 anos seguintes praticamente estagnada, lateralizado. Por quê? Justamente porque os investidores iniciais, funcionários que receberam opções de ação, quem comprou lá no começo, o cara pagou 18 dólares, enfim. O cara muitas vezes ele gastou $1 para ter essa ação, né? Supondo que ele fosse um funcionário, que ele é um early investor, e agora ele estava podendo vender a 100, um retorno de mais de 100 vezes. E aí eles começam a vender e novos holders com convicção de longo prazo começam a acumular. A ação ficou 2 anos andando de lado. Mesma coisa com a Google. A Google abriu capital em 2004 e as ações elas se consolidaram por quase 2 anos após o IPO. Mesmo movimento, quem investiu no começo, que tinha convicção, começa a realizar, novos investidores começam a acumular e aí a gente tem essa lateralização, né? Então a lateralização é quando a gente tem muita venda, mas também tem muita compra, porque se só tivesse venda e não tivesse compra, o preço ia estar caindo. Se só tivesse compra, o preço ia estar subindo. Então a gente está tendo essa troca de mãos, né? E ele está falando que o mesmo padrão ocorreu também com o Facebook, de 2012 para 2013, períodos de lateralidade. Então esse é um artigo bem longo, eu não vou ler ele inteiro aqui com vocês, mas eu quero só fechar com essa última frase dele, que para mim representa muito este momento que a gente está vivendo agora do Bitcoin, né? A volatilidade do Bitcoin foi o preço do seu nascimento, cara. Um negócio arriscado, muita gente entrando, a gente não sabia se ia dar certo ou não, tal. Então era um ativo muito volátil, muito especulativo. E a sua estabilidade nesse momento é a prova da sua maturidade. Então o Bitcoin está deixando a fase de ser um ativo especulativo, um ativo arriscado, um ativo muito volátil, que entrega retornos absurdos para trás, e está entrando em uma nova fase. Uma fase onde ele é um ativo mais estável, um ativo menos volátil, que entrega retornos mais moderados, mas que tem muita mais segurança e confiabilidade se você quer investir no longo prazo, né? A gente está deixando para trás uma boa era do Bitcoin, né? E está entrando nessa nova fase, que é a fase da adoção institucional. A gente fala aqui toda semana, né? Hoje a gente já tem mais de 1 milhão de Bitcoins na mão dos institucionais, então tudo isso daqui são empresas que compraram Bitcoin nos últimos anos. Isso daqui representa mais de 5% do supply já na mão dos institucionais. E de fato, né, a gente está vivendo essa fase da curva de adoção onde começa a virar algo exponencial. Conforme o Bitcoin vai virando mais seguro, um ativo mais maturo, cada vez mais as pessoas se sentem confortáveis para investir e a gente vai ter esse crescimento de longo prazo, né? Você ter essa visão de longo prazo, que você acredita no Bitcoin, hoje o risco de você investir nele, né, é muito menor.
também dessa forma os retornos eles vão ser muito menores. Mas não é por isso que vão ser retornos pequenos, né? A gente acredita que eu falo para vocês toda semana que o Bitcoin ele ainda vai se posicionar como o ouro digital, né? Hoje ele é muito visto como uma reserva de valor, algo que pode vir a competir com o ouro. E só para ele chegar em segundo lugar na lista dos maiores ativos do mundo, ele não precisa nem ultrapassar o ouro, já seria uma valorização de mais de 10 vezes. Algo que eu vejo sim acontecendo aí talvez nos próximos 5 a 10 anos, tá? Então o Bitcoin é aquele ativo de convicção de longo prazo e a gente pode estar passando por esse momento, né? O momento IPO do Bitcoin. Agora vamos mudar um pouco o assunto então e falar de alguns avanços na questão de regulamentação do mercado cripto como um todo lá nos Estados Unidos que favorecem esse movimento, né, de adoção que a gente está falando aqui. Então, nos Estados Unidos, a gente acabou de ter a aprovação de uma lei que traz estrutura para o mercado de criptomoedas. Era uma lei que já estava sendo esperada há muito tempo, desde a eleição do Donald Trump, né, que eles prometeram que iam regular o mercado cripto, e a gente tem alguns benefícios que vêm com essa lei, tá? Eu vou passar rapidamente alguns deles aqui com vocês. O primeiro é que ele concede um estatuto regulamentar favorável para algumas criptomoedas, não é para todas, mas para algumas delas, né? Ele também exige que empresas de criptomoedas segreguem os fundos e gerenciem conflitos de interesse e concede à CFTC mais poder para regular os ativos. A CFTC, ela é a agência de regulamentação dos Estados Unidos que regulamenta commodities e a SEC é a agência dos Estados Unidos que regulamenta securities. Cara, a regulamentação da SEC é muito mais pesada e a gente teve muitos problemas nos últimos anos, né, com a perseguição do mercado de criptomoedas pela SEC. Enquanto ela estava no controle do Gary Gensler na administração do Biden, cara, eles estavam perseguindo muito e reprimindo o mercado cripto e agora cada vez mais eles estão tirando essa perseguição, trazendo regulamentação, caminhos claros para a indústria de cripto se desenvolver e crescer. E essa mudança, né, de jogar alguns tokens para a regulamentação da CFTC é muito legal porque ajuda essas empresas de criptomoedas a se desenvolverem. Aí ele fala, né, padrões para listagem de tokens, o que é muito importante, porque o mercado de lançamento de tokens ainda é muito bagunçado e permite que a CFTC cobre taxas, certo? Então esses são alguns dos benefícios da lei, essa é apenas uma das leis que está para sair aí, né, trazendo regulamentação para o mercado cripto como um todo. A gente ainda tem o Clarity Act que vai sair, que vai trazer uma abordagem legislacional ainda mais profunda sobre o mercado, mas a gente já vê alguns pontos positivos para o mercado que vieram após isso, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui esse post do secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, falando aí, né, que agora a gente vai ter regulamentação clara para ETFs de criptomoedas, como por exemplo de Ethereum e de Solana, para que eles possam fazer stake desses ativos. Antes a gente não tinha uma regulamentação clara para que um ETF de Ethereum, por exemplo, pudesse fazer stake. O stake é um processo por onde você vai depositar esses seus Ethereums para ajudar a validar transações da rede e vai receber recompensas em tokens Ethereum por isso, né? Ele paga aproximadamente aí 3%, para Solana paga perto de 6%. E aí, né, o cara que investe no ETF da bolsa de Ethereum, antes ele só tinha exposição à valorização do preço. Agora, além disso, ele vai receber, né, esse yield, esse pagamento proveniente do stake, né? Então ele vai ganhar 3% no Ethereum, ele vai ganhar 5% da Solana, o que torna o investimento mais atrativo. O que mais que a gente teve? A gente tem a Uniswap, que é a maior exchange descentralizada do mercado cripto, lançando uma proposta para dividir as suas taxas geradas do protocolo com os seus tokens holders. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui no canal, como isso era um grande problema, né? Porque como não tinha regulamentação, eles nunca puderam dividir as taxas geradas do projeto com os tokens holders, né? Quem tem o token Uni, e agora eles estão para votar se isso vai acontecer ou não. Com regulamentação é possível a gente ter esse tipo de coisa. Ou seja, projetos de criptomoeda como a Uniswap, que é uma exchange gigantesca, que gera aí, se eu não me engano, são 500 bilhões de dólares ou 500 milhões de dólares por ano de receita, eles geram bastante em taxas, né? Vão poder distribuir isso, dividir esses lucros, esses rendimentos com os seus token holders, tá? Então é como se fosse, né, um projeto cripto, a Uniswap, virando uma ação que distribui dividendos para os seus usuários. Isso daqui traz muita maturidade para o mercado cripto, né? Antes a gente tinha esses tokens sem a gente ter, né, um processo claro de como que eles têm que ser lançados, como que eles funcionam. Muitos deles não serviam para nada. Eles falavam, serve para governança, mas na verdade não tinha nenhum valor agregado a esse token. E agora a gente está trazendo isso, né? Tá agregando valor para o token holder, tá distribuindo as taxas geradas com os holders e isso ajuda a indústria também a crescer como um todo. E além disso, a gente teve o primeiro banco nacional lá nos Estados Unidos a oferecer serviço de Bitcoin para os seus clientes. Então, SoftBank, né, é um banco que não é dos maiores lá, mas ele vai começar
a oferecer serviços de Bitcoin para os seus clientes. Então tudo isso é muito positivo para a indústria, cara, curto prazo, tudo pode acontecer, o mercado ainda é volátil, a gente está com algumas questões de liquidez, a bolha de IA, correções podem acontecer, mas no longo prazo, tudo isso que eu trouxe para vocês só aumenta mais ainda a minha convicção nessa parte fundamental do Bitcoin, né? Então eu vejo ele crescendo muito nos próximos anos e como eu trouxe para vocês, eu acredito que 10 vezes é ainda um olhar aí conservador para o Bitcoin no longo prazo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nós estamos trazendo esses vídeos para vocês aqui no canal do MB toda semana. E se você ainda não tem a sua conta no MB, QR Code na tela para você abrir a sua conta e começar a acumular seus Bitcoins. Grande abraço, até uma próxima e valeu!